Xiii! As folhas das minhas orquídeas estão amareladas. O que fazer? Muitas pessoas, principalmente aquelas que estão iniciando o cultivo de orquídeas, pessoal, elas se deparam diante de uma situação como essa de folhas amareladas nas orquídeas e elas ficam desesperadas sem saber o que fazer. Só que a gente precisa compreender uma coisa. Nem tudo que a gente vê nas nossas orquídeas é preocupante. Só que a gente precisa identificar quando a gente precisa ficar preocupado e quando a gente não precisa ficar preocupado. Isso significa que é algo que ocorre naturalmente. Então, hoje eu vou tirar essa dúvida aqui que muitas pessoas ainda têm. Mas antes eu já vou pedindo joinha se vocês gostarem do vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal e quiser continuar recebendo aqui os próximos conteúdos, se inscreva e ative o sininho. E também podem deixar lá comentários, dúvidas, sugestões e a gente vai dialogando aí na medida do possível. Então, voltando aqui à questão, muitos são os motivos pelos quais as orquídeas amarelam as folhas. E hoje eu vou abordar aqui uma causa natural que, mesmo assim, ainda deixa muitas pessoas preocupadas quando se trata do cultivo de orquídeas. E eu vou mostrar aqui, vou pegar uma orquídea aqui, para eu mostrar para vocês. Olha só, pessoal. Quem ainda não tem o domínio da técnica de cultivo de orquídeas, ao ver uma orquídea dessa aqui, ó, com essas folhas aí amarelando, a pessoa pode ficar muito preocupada. Gente, a minha orquídea está amarelando a folha, a minha orquídea está doente, o que é que eu faço agora? Olha só, pessoal. A gente precisa identificar isso aqui, ó. Isso aqui é natural. Zenivaldo, o que é natural e o que não é natural, o que é doença? Quando é que a gente precisa ficar atentos? Olha só. Tá vendo, pessoal? Olha só isso aqui, ó. A orquídea aqui está crescendo. Inclusive, essa orquídea aqui está preparada para florescer. Olha só. Tá vendo? Olha aqui, espata. Ela tá com 3 frentes. Essa frente com espata aqui. Olha aqui a espata, ó. Esta outra frente aqui com espata. E essa outra frente aqui, ó. Com espata também. Olha aqui a pontinha da espata. Então, 3 frentes de brotação. E todas 3 com espata. E essas folhas aqui, elas estão amarelando. Só que é isso aqui que a gente precisa identificar, tá vendo, pessoal? Então a orquídea está crescendo para cá. Esses aqui são os pseudobulbos mais jovens e eles estão super saudáveis. E esses pseudobulbos aqui, eles são mais antigos. Inclusive esses 2 amarelos aqui são os 2 mais antigos. Então isso aqui significa que a orquídea está super saudável, isso aqui está ocorrendo naturalmente, isso aqui é da orquídea, isso aqui não é doença. A preocupação é se esse amarelamento estivesse aparecendo aqui nos pseudobulbos mais jovens. Mas eu chego lá daqui a pouco. Isso aqui, pessoal, significa que a orquídea ela já fez tudo o que tinha que fazer. Essa folha aqui ela já realizou todas as funções da orquídea de fotossíntese. E chega um momento que a orquídea precisa descartar essas folhas. Então o que é que acontece? O pseudobulbo, as outras regiões aí da orquídea, elas absorvem aqueles nutrientes que estavam armazenados ali nas folhas. Então ela acaba descartando aquela folha porque não serve mais para nada. Ela já usufruiu de tudo que tinha ali de importante para o desenvolvimento da planta naquela folha. Então ela descarta. Entendeu? Essa folha vai amarelar e ela vai secar. Não precisa a gente cortar, pode deixar que ela vai ser descartada naturalmente. Ela vai secando e ela vai descartar aqui na axila, aqui nessa região aqui do pseudobulbo. Zenivaldo, mas eu vou precisar cortar o pseudobulbo? Não, de forma nenhuma. A planta ela vai descartar, o pseudobulbo vai descartar a folha, mas ele vai continuar verde aqui. E isso significa que ele tem
nutrientes aqui ainda importantes. Ele descartou a folha porque já não tem mais o que a planta... ele descartou a folha porque a folha já não tem mais nutriente para a planta. Então ele já descartou. Aí vai ficar o pseudobulbo. O pseudobulbo também, ele ainda tem nutrientes. Lembra que parte dos nutrientes que tinham aqui nas folhas, eles migraram cá para o pseudobulbo e eles vão ficar armazenados aqui e sendo liberados, né, para as frentes de brotação. Então a gente não pode cortar em hipótese nenhuma. Não significa que se a gente cortar, a orquídea vai morrer. Não, mas vai prejudicar o desenvolvimento dela. A gente só corta um pseudobulbo quando ele estiver seco. Ele vai secar e quando ele estiver seco, a gente pega um material ali esterilizado e a gente vai lá e corta. Mas enquanto ele estiver verde, a gente não corta em hipótese alguma. Só se ele tiver com algum problema também. Muitas pessoas, quando vê as folhas amarelando, as folhas mais antigas amarelando, elas vão lá e já cortam logo o pseudobulbo. É um erro muito grande, não deve fazer isso. Nem cortar a folha e nem cortar o pseudobulbo, porque a folha ela será descartada naturalmente. E o pseudobulbo ele vai continuar ali com reservas de nutriente. Então é uma dúvida que já foi sanada aqui nesse vídeo de uma vez por todas. Então quem está iniciando o cultivo de orquídeas agora e se deparar com uma situação dessa, pode ficar tranquila ou tranquilo, porque isso aqui é natural. Agora, se esse amarelamento ele começar amarelamento ou também manchas negras, porque aí pode ser sinal de podridão negra. Mas se o amarelamento ele surge aqui nas folhas mais jovens, nos pseudobulbos mais jovens, aí é motivo de preocupação. Aí a gente precisa identificar qual é o problema, porque amarelamento, dependendo aqui da região da folha, né, ou dependendo de onde isso ocorre, da forma como isso ocorre, pode ser deficiência de algum tipo de nutriente. Então a gente precisa identificar esse amarelamento, né, para a gente ver se é alguma doença ou se é também a falta de algum nutriente, entendeu? Então assim, o primeiro passo, se a gente viu um amarelamento aqui nas regiões mais novas da orquídea, a gente precisa identificar como é esse amarelamento, se não é um amarelamento por doença ou se não é um amarelamento por deficiência de algum tipo de nutriente. Então, esse é o primeiro passo, é identificar o que é natural e o que é anormal na planta. Entendeu, pessoal? É tudo muito fácil de identificar. Se a gente não sabe qual é o tipo de problema que a planta está tendo, caso, esquecendo essa parte aqui das folhas mais antigas, se forem as folhas mais jovens, né, a gente precisa observar e o Google está aí para poder a gente pesquisar. Então, para cada situação, tem um probleminha aí específico. E a gente precisa aprender a identificar para poder a gente pesquisar, né? Para poder a gente tirar as nossas dúvidas e corrigir o problema. E essa planta aqui, pessoal, ela está muito saudável. É uma planta que eu cultivo aqui na plaquinha de cerâmica, tá vendo? Com tecido. Olha só o enraizamento aqui no tecido. Ela tá muito bem enraizada, ela tá assim porque eu acabei de regar. Zenivaldo, mas você tá usando esfagno aí também. Olha só, pessoal, eu tava utilizando aqui apenas a plaquinha de cerâmica e o pedaço de tecido. Tecido de toalha de banho, apesar dele ser verde aqui, esverdeado, mas ele não libera pigmento. Tem que pensar nisso. E o esfagno eu utilizei aqui para poder cobrir o adubo que eu utilizo. Eu utilizo aqui um adubo orgânico e eu utilizo aqui esse esfagno para poder o adubo não cair quando chover ou quando eu regar, tá vendo? E as raízes já estão passando aí por cima do esfagno. Então eu coloquei 2 pouquinhos de adubo, um de um lado, outro de outro, e cobri aqui com o esfagno. E a orquídea está aqui
muito linda, com as 3 frentes aí de brotação, tá vendo, pessoal? As 3 frentes aí para florescer. Eu não sei se ela vai florescer, porque ela não floresceu ainda, eu comprei ela pré-adulta, e ela está aqui atingindo a maturidade. Eu acredito que, se ela não florescer agora nesses pseudobulbos aí, nos próximos, ela já irá florescer. Olha só, tá vendo? Super saudável, não tem manchas nas folhas. A única diferença aqui é só as folhas amareladas antigas. Mas quando elas caírem, a orquídea vai estar aí perfeita, perfeita, perfeita. Olha só que espetáculo. Tá vendo, pessoal? Meu cultivo é um cultivo muito simples, mas é um cultivo que não deixa a desejar. Muito bem enraizada. Olha só aí esse enraizamento. Tá vendo, pessoal? Enraizando aí no tecido, na cerâmica. E é assim que eu cultivo as minhas orquídeas. Tá vendo? Então, o vídeo de hoje era somente para poder tirar essa dúvida, porque tem muitas pessoas que ainda têm essa dúvida, mas agora podem ficar tranquilos que folhas antigas, amareladas, isso aqui é normal da orquídea. O alerta é para as folhas mais jovens. Aí qualquer irregularidade a gente precisa se preocupar. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se gostaram, deixa o joinha. Se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receberem as próximas atualizações. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.